Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje iremos iniciar o conteúdo novo sobre biotecnologia do DNA e engenharia genética. É um assunto extremamente novo para vocês, mas de fácil compreensão. Primeiramente, a biotecnologia consiste em um conjunto de técnicas que permite a seleção ou a manipulação de organismos, certo? Agora, vamos conhecer um pouco sobre o melhoramento genético. O melhoramento genético é um tipo de ciência utilizada em plantas e animais para a obtenção de indivíduos ou população com características desejáveis, ou seja, e de importância de controle genético e de sua variabilidade. Nós já estudamos um pouco sobre genética, em algumas turmas anteriores, não comigo, mas com a tia Jerusa, e eu acredito que dá para vocês compreenderem um pouco sobre esse assunto, certo? O que seria a biotecnologia? A biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que utilize organismos vivos para a obtenção ou a modificação desses produtos de interesse para a humanidade. Então, a biotecnologia faz a seleção e a utilização de organismos com características interessantes para nós ou para grandes produções, desde os mais antigos até os mais complexos, tá? E a engenharia genética é um tipo de tecnologia de manipulação de DNA, com alteração primeiramente genética de seres vivos. Engenharia genética é um tipo de transformação. Vamos conhecer agora alguns diferentes tipos de biotecnologia. A gente tem a produção de cerveja, de vinhos, produção da penicilina, que é um antibiótico para erradicar bactérias e fungos, plantas transgênicas, com técnicas de DNA recombinante, clonagem e projeto de genoma humano. Todos esses tipos que eu citei são diferentes tipos de biotecnologia, que ocorre como características desejáveis. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre a engenharia genética. A engenharia genética é um conjunto de tecnologias que permite a manipulação do material genético, ou seja, uma alteração no código do material genético, tá bom? É também chamada de tecnologia do DNA recombinante. Então, com o avanço, a engenharia genética consiste na manipulação direta dos genes de um organismo, geralmente através de técnicas artificiais, que tem como objetivo criar produtos ou organismos e até mesmo ter um melhoramento genético, como eu falei para vocês. Então, não é bicho de sete cabeças. Engenharia genética é qualquer alteração ou manipulação, certo? A engenharia genética teve início no ano de 1971, na Califórnia, por um biólogo chamado de Paul Berger, tá? E o primeiro experimento utilizado foi uma molécula recombinante, ou seja, retirada da molécula de DNA de um vírus num bacteriófago. Então, a primeira experiência que esse biólogo teve, ele já ganhou um prêmio extremamente importante, um prêmio Nobel, em 1970. O que ele utilizou? Uma extração, uma mudança, tá? A gente vai conhecer agora as enzimas. As enzimas de restrição são enzimas responsáveis por cortar o DNA em diversos pontos. É também capaz de reconhecer uma sequência específica e fazer o corte naquele ponto específico. Já a ligase são enzimas que unem os fragmentos de DNA com o objetivo de produzir. E a polimerase produzem fitas de DNA complementares. Eu não vou citar ou pedir para vocês coisas muito complexas, não. A gente vai aprender os mais simples, tá? Aqui a gente tem uma ação de uma enzima de restrição. O que seria a enzima de restrição? O corte em uma molécula de DNA. E aqui a gente vê até a presença da tesoura, em que ele corta uma parte de algumas moléculas do DNA para fazer o molde ou a manipulação dessa enzima, tá?
Então, essa enzima ela é capaz de reconhecer uma sequência específica de nucleotídeo e fazer o corte da molécula no ponto que vocês estão vendo, ok? O que são basicamente os vetores? Vetores são vírus e bactérias que são inseridos no DNA e são incorporados em outros organismos, como, por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar na clonagem, né? Principalmente na clonagem de genes, que eu uso o quê? Presença de bactérias para se obter cópias de um grande número de moléculas de DNA. Então, a gente conhece muito bem sobre as clonagens de genes. E nas genetecas, que seriam na parte genéticas, encontramos bactérias recombinadas, tá? Aqui a gente tem a presença dessa clonagem de genes, ou seja, clonagem é quando eu pego uma peça igual e faço idêntica a ela. Aqui é retirado basicamente de uma célula bacteriana e inserido em uma outra célula, servindo como um molde para se obter algum resultado, certo? A gente vai conhecer agora as plantas transgênicas. O que seriam as plantas transgênicas? Transgênicos são um sinônimo de organismos geneticamente modificados, ou seja, são plantas com aumento de produtividade, que são resistentes a pragas e a alto valor nutricional, como, por exemplo, a soja, o arroz dourado, o milho, né, que pode ser transgênico. A gente tem a presença do tomate, da banana, que é altamente resistente aos fungos, batata, mamão. Ó, aqui a gente tem a presença de várias imagens que são o quê? União de plantas transgênicas. Essas plantas dão origem a frutas, né, tubérculos, carboidratos, que são altamente resistentes a pragas nesse local. Então, a gente tem a presença até de um milho ali, ó, de várias cores. Provavelmente, isso já vem de uma transgenia, tá? A gente tem aqui também, eu trouxe para vocês uma imagem específica de como que ocorre a produção de uma planta transgênica. Então, por exemplo, os transgênicos, eles têm como objetivo melhorar a produção, como eu falei para vocês, né? Causando diversos debates, principalmente na saúde humana e no meio ambiente, tá? A gente vai conhecer agora alguns tipos dos animais transgênicos. Os animais transgênicos são usados em biofábricas, né, de determinado interesse médico, como ação para a produção deles, tá? Aqui a gente tem a presença de um vitor, que apresenta o gene responsável pela proteção do coração, e o porquinho amarelo, que recebeu o gene da cor de uma algas. Então, aqui a gente tem o quê? A presença de animais transgênicos, ou seja, com cópia idênticas, tá? A clonagem reprodutiva, gente, é um outro tipo de engenharia genética muito utilizado. Foi um dos primeiros tipos de clonagem feita em camundongos, clonado de células de linhagem reprodutiva ou germinativa. Então, em 2002, eles fizeram esse tipo de clonagem, mas o mais conhecido é o da ovelha Dolly, né? Como tem aqui na imagem, no ano de 1987. Então, a ovelha Dolly foi um clone feito a partir de células somáticas adultas. A clonagem, em outras palavras, é um processo que tem como objetivo formar um clone, seja por meio de uma clonagem molecular, né, como fala aqui com vocês, o isolamento de novos organismos que produzem enzimas de interesse biotecnológico. Então, a clonagem sempre ocorre a partir da engenharia genética, tá? Não esqueçam disso. O que a gente pode saber também mais sobre a clonagem é que a reprodução sexuada também é um tipo de clonagem natural, assim como os gêmeos, que são considerados idênticos. Essas são algumas curiosidades. A gente tem também a presença da clonagem chamada de clonagem molecular. Ou seja, há o que? Uma manipulação ou uma transferência de um gene que vai codificar uma proteína,
de RNA. Mas para fazer isso, a clonagem ela precisa fazer várias cópias idênticas. Então, quando realiza a clonagem de DNA, o que vai fazer? Vai isolar um fragmento específico de moléculas de DNA e introduzir em um outro vetor, ou seja, em uma outra célula para fazer cópias iguais. Já as clonagens terapêuticas são tipos de clonagem utilizados na técnicas de tratamento de doenças genéticas como diabetes, infartos, lesões da medula espinhal. Aqui basicamente tem a imagem, feito por meio de uma clonagem terapêutica, ou seja, um clone de alguma célula específica a ser aplicada, em tratamento de doença. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima.